A Europa tem ou não recursos e capacidades para responder a uma eventual agressão russa? Nós temos ouvido muita coisa relativamente a este assunto nos últimos tempos, incluindo a ideia de que, sem a ajuda americana, a Europa está condenada, de que nós não estamos preparados militarmente para nos defendermos, não temos nada para contrapor num conflito com a Rússia. Para mim é importante ter uma conversa aberta e transparente com vocês sobre isto, porque muitas das vezes esta ideia de que a Europa é fraca militarmente assenta no quê? Assenta no facto de nós não cumprirmos, ou pelo menos nas últimas 2 décadas não termos cumprido o compromisso político e moral do investimento, do gasto dos 2% do produto interno bruto em defesa. Estes 2% já agora não surgiram do nada, surgiram formalmente pela primeira vez na sequência da Cimeira do País de Gales em 2014. E adivinhem porquê? Exatamente por causa da anexação da Crimeia pelo Putin. E a verdade é que nós, nos últimos anos, temos investido, em média, menos do que estes 2%, e isto transforma-se tudo numa lógica de, vejam, eles nem 2% do seu produto interno bruto conseguem gastar na sua defesa, já para não falar de uma resposta militar ao Putin. Nós, como já vamos ver a seguir, esta ideia não tem grande sustento, porque é verdade que nós temos os nossos problemas. Aliás, nós falamos sobre esses problemas de forma detalhada num dos nossos últimos vídeos sobre a Europa, mas tirando isso, nós temos um grande potencial para o desenvolvimento da indústria militar. Nós já lá vamos, mas antes disso vale a pena perceber porque é que nós, nas últimas décadas, temos vindo a gastar assim tão pouco em defesa, porque olhando para o período mais intenso da Guerra Fria, a despesa militar de países europeus chegou a estar bem acima dos 2% tidos como meta atual. E a pergunta lógica que aqui se coloca é: o que é que aconteceu? Porque é que nós de repente começamos a gastar assim tão pouco em defesa? E a resposta para isto tem 2 dimensões. Nós acreditamos quer nos americanos, quer nos russos. Acreditamos nos Estados Unidos da América como o nosso security provider, portanto como a garantia da nossa segurança, e acreditamos também na Rússia, que depois da queda da União Soviética disse que ia tornar-se um país civilizado. Nós acreditamos nisso não porque os olhos do Putin eram bonitos, não porque nós éramos ingênuos, mas sim porque a própria Rússia declarou que ia ser um país amigável, que não ia atacar ninguém. Tudo isto é fixado em documentos internacionais. Em 1997, a Rússia assinou, em Paris, o ato fundador sobre as relações mútuas de cooperação e de segurança com a NATO. Depois, em 2002, o Putin, este mesmo Putin, que em fevereiro de 2022 queria afastar a NATO das fronteiras da Rússia, assinou em 2002, em Roma, com a mesma NATO, a Declaração de Roma, onde ficou garantido que a Rússia era um parceiro de confiança, que a Rússia e a NATO não eram rivais e que iriam trabalhar todos juntos para reforçar a segurança global. Quem é que nos dias de hoje ainda se lembra e acredita numa coisa destas? Por isso é que durante muito tempo vários membros da Aliança acharam que não era pertinente, que não era necessário gastar assim tanto em defesa. Hoje as coisas são muito diferentes. A Rússia, como nós sabemos, já não é um país pacífico, já não é um país que não ataca ninguém. A administração do Trump está cada vez mais distante de nós em matéria de segurança. E no meio deste ambiente geopolítico nada agradável, a nossa fraqueza militar é muitas das vezes justificada com os tais 2% aos quais nós não chegamos. A verdade é que a partir de 2023 a coisa tem mudado radicalmente. A NATO tem registros e análises detalhadas sobre quanto é que cada Estado-membro gasta em defesa, e aqui nós vemos que hoje a esmagadora maioria dos países da NATO já cumpre essa norma dos 2%, embora ainda com algumas exceções, como é, por exemplo, o caso de Portugal. Os documentos da NATO permitem-nos também perceber uma outra coisa muito interessante, é que a despesa militar dos países da NATO, do continente europeu e do Canadá, portanto, sem contar com os Estados Unidos, ronda os 500 mil milhões de dólares por ano. A despesa militar russa, por sua vez, segundo a projeção do Orçamento do Estado para o ano 2025, ronda os 13,5 trilhões de rublos,
equivalente a 130 mil milhões de dólares. E isto, à primeira vista, parece ser uma diferença grande, portanto 500 mil milhões de dólares e 130. Mas aqui uma coisa muito importante a ser considerada é que se os gastos militares russos forem calculados em termos de paridade de poder de compra, que é uma métrica, eu não quero estar a entrar aqui em detalhes e massacrar-vos com isto, mas é uma métrica que é utilizada para equiparar os preços em diferentes países, portanto, harmonizar essa questão, porque aqui a lógica é muito simples, é que com 1 euro, nós aqui na Europa conseguimos produzir um tanque, na Rússia com esse euro conseguem-se produzir 2, por exemplo. Portanto, não seria muito justo utilizar os valores nominais para calcular e para comparar os gastos militares, mas de facto, se for utilizada essa questão da paridade de poder de compra, os gastos militares do Kremlin chegariam aos 460 mil milhões de dólares. Os gastos militares agregados dos países europeus e do Canadá estão, neste momento, equiparáveis aos gastos militares russos, e daqui nós tiramos a nossa primeira conclusão. Nós, afinal, não somos assim tão fracos e indefesos como a propaganda do Kremlin está a vender. Depois, outra coisa que eu queria fazer e que não consegui era pegar nas despesas discriminadas, portanto, nas categorias de despesa existentes em equipamento, em salários, em infraestrutura da nossa parte e comparar essas componentes, essas variáveis, com aquilo que a Rússia gasta. Mas, surpresa, surpresa, o orçamento militar russo, com a discriminação das posições e dos valores, não está disponível publicamente. E por isso nós não conseguimos fazer uma comparação direta nesse sentido, mas não obstante disso, para desempatar, entre aspas, esta igualdade que se formou entre a Europa e a Rússia nas despesas militares totais, eu prefiro analisar a questão sobre o seguinte ângulo. Nós estamos a acordar, estamos apenas a começar a expandir a nossa produção e investimento militar, enquanto que a Rússia está a chegar ao seu limite. Isto porque, primeiro, a despesa militar russa está nos níveis recorde desde os tempos da União Soviética, 6,3% do PIB. Depois, grande parte daquilo que havia ainda em reserva de armamento, equipamento militar e munições nos armazéns da era soviética foi quase tudo gasto ao longo destes 3 anos na Ucrânia. Por sua vez, a indústria militar russa está fortemente condicionada e não consegue repor o equipamento que é destruído na linha da frente, porque está muito limitada pelas sanções e pela falta de acesso a tecnologias e equipamentos de alta precisão que são necessários para produzir este armamento que é destruído. Outra coisa é que toda esta indústria militar russa, tal como toda a economia mafiosa de Putin, é altamente monopolizada. Como devem imaginar, do ponto de vista económico, o que é que isto significa? Significa uma eficiência muito baixa. Isto vê-se em coisas tão simples como a rentabilidade de produção. No ano passado, o chefe da corporação estatal Rostec, que é uma empresa pública gigante russa que produz quase todo o equipamento militar russo, começou a chorar, a meio de uma entrevista, de que a rentabilidade média dessa Rostec é de 2%. Não são os 2% da NATO, por ironia do destino, sobre os quais nós tínhamos a falar no início, mas esta Rostec, para vocês terem uma ideia, produz cerca de 80% do equipamento militar que está agora a ser utilizado na invasão da Ucrânia. De resto, para quem não sabia, as fábricas do setor militar russo já trabalham em 3 turnos há muito tempo. Faltam constantemente pessoas para trabalhar nessas fábricas e eu podia continuar por aí fora. Nós temos feito isso nos outros vídeos. Vejam os outros vídeos sobre a economia russa para perceberem os problemas da inflação galopante, da taxa de juro diretora do Banco Central completamente asfixiante que estrangula qualquer atividade empresarial dentro do país, dos esquemas mafiosos de Putin para camuflar as contas públicas e por aí fora, enquanto que nós na Europa, por sua vez, também com os nossos problemas, mais uma vez nós também fizemos um vídeo sobre os problemas europeus, onde falamos sobre a questão da produtividade, competitividade, demografia, investimento, inovação, regulação, burocracia, tudo isso está explícito nesse vídeo, se quiserem vejam-no, mas nós aqui na Europa, com todos os nossos problemas também,
estamos ainda a começar a acordar para esta corrida ao armamento e temos grandes possibilidades e fortes condições de conseguirmos aumentar a nossa capacidade militar e a nossa produção industrial no ramo do setor militar também. Tem-se falado muito, por exemplo, agora do plano dos 800 mil milhões de euros. Isto vai não só permitir-nos alargar as nossas compras de armamento, de munições, de sistemas de defesa aérea, de carros de combate e por aí fora, mas também vai permitir-nos criar novas fábricas, modernizar as já existentes, desenvolver tecnologias novas e independentes dos Estados Unidos da América. Tudo isto vai ser feito nos termos da chamada Escape Clause, na qual os Estados-membros aumentam as suas despesas militares adicionalmente até 1,5% do produto interno bruto, e isso gera 650 mil milhões de euros em receita em 4 anos, mas esta despesa que os Estados-membros vão ter não entra para as contas da disciplina fiscal a ser mantida no âmbito do Pacto de Estabilização e Crescimento Económico, porque, ao contrário do regime de Putin, nós aqui na Europa, como vocês sabem, temos critérios de convergência orçamental para cumprir. Não podemos ter déficits orçamentais excessivos, mas como neste caso as circunstâncias são excepcionais, são extraordinárias, faz todo o sentido que esta despesa militar dos Estados-membros não seja contabilizada para efeitos desse rigor orçamental e da disciplina fiscal do pacto que eu referi. Portanto, resumindo, compactando tudo isto, a Rússia está a chegar aos limites. Nós estamos apenas a começar a nossa caminhada nesta indústria militar. Nós vamos continuar a aumentar as nossas compras militares, vamos continuar a desenvolver as nossas capacidades de produção. Uma palavra sobre a América de Trump. Eu não sei se o Trump vai tirar a América da NATO. O Trump é um ator absolutamente imprevisível, caótico, não tem qualquer tipo de lealdade a valores morais ou a justiça, como ele demonstrou agora nas últimas semanas. Mas está na hora, amigos, está mesmo na hora de pararmos de estar obcecados com aquilo que o Trump vai fazer. Somos nós que temos que agir. Acabou. Nós temos pessoas, recursos, conhecimento, tecnologia suficientes para garantir o nosso bem-estar, o nosso futuro, a nossa segurança. Esta é a nossa casa. Ninguém vai defendê-la sem ser nós.